Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando aqui sobre sapatear, rodopiar, cair no chão, línguas estranhas. Eu quero saber se isso pode no culto. Vou fazer uma série de 4 vídeos, né? Eu espero que para não ficar muito longo, né? Eu quero começar a falar aqui sobre a questão do sapatear, do rodopiar, tal. O homem, na verdade, ele busca experiência espiritual, algo que possa levar ao mais profundo, sei lá, ao mais profundo tipo de sentimentos. Todas as religiões têm experiências místicas e o cristianismo também. Todas as religiões têm seus momentos de êxtase, frenesi, emoções fortes, histerias. Todos eles fazem esse tipo de coisa. E todos querem experimentar alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Mas no cristianismo, as escrituras são, olha só, elas dão a base para a gente explicar todo tipo de experiência espiritual. Então a experiência espiritual que o cristão vive, ela tem que ser embasada nas escrituras. Se ela não for baseada nas escrituras, não pode ser praticada, não deve ser praticada. A falta de conhecimento tem levado muitas pessoas a praticarem todo tipo de coisas contrárias às escrituras. E, enfim, muitos modismos têm envolvido a igreja. Várias coisas novas têm aparecido a cada dia e as pessoas têm colocado isso como se fosse o poder de Deus, o Espírito Santo, tal, e ninguém pode se conter, ninguém pode controlar o agir de Deus. Eu quero deixar bem claro aqui que eu creio em todos os dons relacionados ao Espírito Santo, aqueles que estão lá no Novo Testamento, todos os dons nas listas bíblicas referente a manifestações espirituais. Porém, nada do que não é ensinado não deve ser praticado no culto cristão. Se a Bíblia não ensina, então no culto cristão não deve ocorrer. Agora vamos. Pular, sapatear, rodopiar, bater palmas freneticamente, balançar os braços, enfim. Isso não tem base bíblica. A gente sabe que não tem base bíblica. Então eu pergunto, aonde foi que os apóstolos fizeram isso? Qual foi o momento que os apóstolos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas? E aí, quando a gente questiona isso com as pessoas falam, mas quem viu eles lá quando receberam o batismo com o Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a conclusão das pessoas é que eles estavam embriagados. Vamos ler o texto rapidamente? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá a passagem que eles foram batizados com o Espírito Santo, vieram línguas repartidas como que de fogo e pousou sobre cada uma deles, e ali eles começaram a falar em outras línguas. Aí no versículo 5 começa a dar a nossa base. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então o que aconteceu lá? Que os cristãos convertidos ali, judeus, né? Os judeus convertidos, que estavam ali no cenáculo, que foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E eu já quero deixar bem claro que as outras línguas aqui eram outros idiomas. Porém, alguns estudiosos vão dizer que as outras línguas era a língua que é falada da mesma forma que é falada hoje nas igrejas, porém, ao ouvido das pessoas de outras nações, eles eles entendiam, compreendiam no seu idioma. Mas deixa isso para depois. Olha só. Então eles ficaram perplexos, diz aqui, todos ficaram pasmados e maravilhados, dizendo uns aos outros: esses homens não são galileus? E como que eles estão falando no nosso próprio idioma? E aí o que acontece? Diz que eles se maravilhavam no versículo 12, né? Ou estavam surpresos, maravilhados, tal, e outros simplesmente zombavam, diziam que estavam cheios de mosto ou estavam embriagados. Então foi uma definição aqui de pura zombaria. Agora, aí alguém pode falar assim, tá vendo? Ele estava dizendo que eles estavam embriagados porque eles começaram, sei lá, sapatear, pular, balançar os braços. A Bíblia não diz isso. Diz abertamente que o que eles fizeram foi estar falando em outras línguas. Foi essa a reação do batismo no Espírito Santo naquele momento. Foi a consequência do batismo do Espírito Santo. Não ficar pulando. Então, gente, não tem base bíblica. Aí alguém vai usar como base bíblica o texto de Miriam, que está no livro de Êxodo, no capítulo de número 15, e fala que Miriam também dançou na presença do Senhor, apesar que eles dizem que isso é dançar. E aí a gente vai ver que Êxodo 15, versículo 20, que Miriam, a profetisa irmã de Arão, tomou um tambor, né, na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com
tamboris, ou seja, batendo os tambores e com danças. Algumas versões vão trazer pandeiros, né? Então ele simplesmente dançou, festejou, se alegrou. Não está dizendo que ela ficou freneticamente batendo os pés, batendo as mãos, rodopiando. Não diz isso, então, não, desculpe, mas não tem base bíblica. Aí outros vão dizer assim, ah, mas Miriam saltou, desculpa, Davi saltou, Davi não tem jeito. Aí você vai lá para 2 Samuel capítulo 6, no versículo de número 14, diz assim, que Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e Davi estava cingido de um éfode de linho. O que aconteceu aqui? Davi estava trazendo a arca da aliança da casa de Obed-Edom para Jerusalém. E ali, no decorrer da caminhada, eles fizeram vários sacrifícios. E diz o texto que Davi saltou na presença com todas as suas forças. E ainda diz aqui, ó, que subindo levavam... E assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E aí diz aqui que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia balando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então está aqui bailando e saltando, ou seja, dançando, saltando, festejando, né? Não está dizendo também que ele saiu pulando, rodopiando no sentido do que ocorre hoje dentro das igrejas. Então isso aqui não dá justificativa. Então não tem nenhum versículo bíblico, não tem nenhuma base. Quando eu era novo convertido, e isso há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, a primeira vez que eu vi isso, eu perguntei o que é isso. Alguém me falou, isso aqui é o Espírito Santo, isso aqui é as manifestações, né, do poder de Deus. Mas por que as pessoas falam que as pessoas não conseguem se conter? E aí eu falei assim, ah, mas eu já vi isso lá no candomblé. O pessoal também fala, não, mas é porque o inimigo copia as coisas de Deus. Essa foi a resposta que eu ouvi. E confesso que a princípio eu acreditei. Mas depois, lendo as escrituras, eu não vi base bíblica para nada disso. E aí, será que não é um fenômeno religioso que ocorre em todos os lugares, em todas as nações, chamado sincretismo? O que é sincretismo? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui no Brasil. Na Bahia, uma vez por ano eles fazem a lavagem da escadaria da igreja lá do Senhor do Bonfim. E ali junta-se sacerdote católico com o sacerdote do candomblé, da Umbanda. E ali eles fazem a lavaria, né? Fazem a lavagem da escadaria. E fazendo essa lavagem, a gente vê que está ali adeptos do catolicismo, do candomblé, e pessoas que frequentam tanto um como o outro tipo de trabalho, como uma forma natural, como uma forma muito simples, achando que isso não há problema nenhum, não há nenhuma dificuldade de uma pessoa frequentar de repente lá um trabalho da Igreja Católica e um trabalho num terreiro. Então isso se chama, dando só esse exemplo para vocês entenderem, isso se chama sincretismo, ou seja, uma mistura de religião. Está tão inserido no costume do povo, está tão inserido nos hábitos das pessoas que elas acham isso normal, acham isso natural e não percebem que isso é influência de um outro grupo. Como influenciou esse trabalho dentro da Igreja Católica, como tem trabalhos dentro da Igreja Católica que influenciaram também o trabalho de candomblé, o trabalho de Umbanda. Isso é normal, você vai ver os mesmos tipos de santos no catolicismo com outros nomes diferentes dentro do candomblé. Será que isso não é um tipo de sincretismo dentro das igrejas ditas evangélicas que trouxeram alguns hábitos do candomblé para dentro das igrejas? Eu sei que alguém vai ficar horrorizado com isso que eu estou dizendo aqui, mas será que não pode ser isso? Eu estou sendo bem sincero, por quê? Se não tem base bíblica, nunca ocorreu isso na igreja, por que acontece de uns 20 anos para cá isso? Por que isso não existia antes na igreja? Será que isso não é um fenômeno da igreja brasileira, por mais que tenha em outros locais, mas sempre de origem afro, né, país de origem afro, tem esse tipo de manifestações onde ocorre a mistura, né, da cultura afro com a cultura cristã. Será que não é isso? Será que ficou algo realmente bem natural ali e todo mundo achando que é normal? Então, existe também outras explicações que os psicólogos dão que a própria mente sendo induzida por ritmos, a pessoa sendo induzida por palavras que envolvem ela deixa se extravasar. Tem esses tipos de explicações também para que a pessoa ela deixe se levar por todo tipo de reação corpórea. A pergunta, o comentário que eu deixo aqui bem claro, será que isso realmente é o Espírito Santo? Eu não estou dizendo, preste atenção no que eu vou dizer aqui, não estou dizendo que talvez uma pessoa que ela deixe se extravasar assim, não possa estar se alegrando em Deus. Mas será que essa manifestação, ela é
da parte de Deus, aí a pessoa vai dizer assim, eu não consigo me controlar, o Espírito Santo me tomou. E aí como é que fica o texto bíblico de 1 Coríntios 14, versículo 32, que diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta? Em algumas versões, se você pegar a Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz que a pessoa que tem a mensagem de Deus, ela entrega como ela quiser. Olha que interessante. Então o texto bíblico diz que ela consegue se controlar. E por que a pessoa diz que não consegue se controlar? Quem está errado, a pessoa ou o texto bíblico? Uma outra, rapidinho para terminar, uma pessoa uma vez falou assim para mim, mas irmão, eu fui conversar com essa pessoa sobre essa situação, ela falou assim, irmão, mas eu estou buscando no monte o dom do sapato de fogo. Quando ela falou pra mim, eu tô buscando o dom do sapato de fogo, eu não acreditei. Você tá buscando o dom do sapato de fogo e tem isso? Eu falei, irmão, mas faz tempo que você tá buscando? Eu perguntei pra ela. Ela falou, sim, faz tempo, mas já recebeu? Eu recebi. E aí, quando eu recebi, eu comecei a sapatear. Aí eu pergunto, onde tá na Bíblia dom do sapato de fogo? Então, gente, no fundo, são emoções carnais, são momentos fortes, né, da emoção da pessoa que deixa extravasar, mas não uma reação do Espírito Santo. Assista os demais vídeos e você vai ver qual é a reação do Espírito Santo na vida das pessoas. Nos demais nós vamos estar comentando sobre isso. Obrigado, um abraço a todos. Esse é o primeiro vídeo, ainda faltam 3 e eu vou gravar todos eles na sequência. Se você gostar e curta, não deixe de compartilhar também e não deixe de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.